bem-vindos ao nosso vídeo sobre o projeto Educação Antirracista com contação de histórias de autores negros da literatura, uma iniciativa que busca transformar a forma como compreendemos e vivenciamos o respeito, a resiliência e a empatia por meio da literatura. Eu sou Eva Lúcia Cassiano, eu sou uma quilombola. O território que eu pertenço é o Quilombo da Tapera, aqui do município de Petrópolis. E estou aqui para falar um pouco, a respeito da contação de história, um projeto muito legal que tem acontecido aqui no município de Petrópolis. Uma experiência muito legal e gratificante. Eu, enquanto quilombola, poder estar com os alunos, contar um pouco sobre a minha origem, falar um pouco sobre minha tataravó Sebastiana. A cidade de Petrópolis tem trabalhado essa questão da educação antirracial, E tem ficado bem legal, uma educação antirracista mesmo acontecendo. E eu bastante entusiasmada com o movimento que foi lá, o interesse das crianças em estar sabendo um pouco mais sobre minha origem, sobre o que é ser uma quilombola. E aí, conversando com eles, tratando essa questão da identidade, esse auto-reconhecimento como pessoa negra e tudo mais, eu percebi que no início do encontro, alguns deles estavam meio retraídos, não se posicionando tão bem quanto essa questão da identidade mesmo, fazendo essa busca dentro do nosso ambiente familiar, de onde nós viemos, buscando saber sobre o nosso antepassado mesmo. E eu achei bem interessante que quando a professora minha, ela deu o depoimento dela, dizendo, trabalhando essa questão da identidade, que ela é mulher de pele branca e que na família dela tem casos, tem a questão de antepassados negros e tudo mais, eu percebi que muitos dos alunos eles conseguiram compreender essa questão racial e de identidade mesmo, e se sentiram mais à vontade também para abrir sobre a família deles, para conversar, falar sobre questão, porque o meu avô é negro e a minha mãe é mais clara porque minha avó é de cor mais clara, e foram entendendo essa mistura, foram sempre conversando e falando desse respeito que a gente tem que ter em relação às diferenças e o quanto é bonito essas diferenças que existem entre nós. E o quanto o Brasil é bonito também por ter essa mistura e que vem refletindo muitas das vezes nos diferentes tons de cor de pele que a gente encontra dentro da nossa população. Pude perceber que muitos dos alunos não tinham muita noção do que é ser um quilombo, do que é ser uma quilombola, e eles tinham bastantes questões, perguntas, curiosidade mesmo de como que era aqui o território, como que a gente vivia. Quando eu contava a respeito das lendas, dessa questão mesmo da ancestralidade que foi passado pelos meus antepassados para mim, eu vi que eles tinham bastante interesse. São locais onde residem pessoas que são descendentes, remanescentes de escravizados, e que através ali da sua história, através da sua ancestralidade e algumas outras características e vínculos, vem passando desde lá de trás, eles habitam um certo local. Antes, quando a gente ouvia falar de quilombo, até mesmo nas escolas e tudo mais, falavam sempre que os quilombos eram os locais para onde os negros fugiam. Mas não é bem assim, hoje em dia a gente já tem tido um outro entendimento sobre essa questão. Trazer para vocês aqui o depoimento sobre a nossa educação antirracista no município de Petrópolis. Nós iniciamos em 2022 o projeto África em Nós, com várias iniciativas buscando essa educação antirracista. Dentre elas, a nossa querida Afroteca, que é uma seleção de 10 livros de literatura infantil afro-referenciados, trazendo os personagens negros como protagonistas com autores negros. Dentro do projeto da Afroteca e essa busca pela literatura afro-referenciada, a gente tem também uma iniciativa da contação de histórias com a nossa querida Eva, moradora do Quilombo da Tapera,
que faz a contação de histórias da sua ancestralidade e histórias lindíssimas para as nossas crianças da rede municipal. Essa iniciativa foi muito boa, porque estimulou as crianças, além da leitura, também a ter uma proficiência escritora. As crianças desejaram escrever suas próprias histórias. E dentro desse momento único da contação de histórias, lá na Praça Céu, no Centro da Posse e em outros ambientes literários também, nós pudemos divulgar a história do Quilombo da Tapera, que nem todas as crianças conheciam, né? Mostrando essa ancestralidade, todo esse conhecimento que a Eva coloca tão bem na sua contação, dentro do projeto da Afroteca e do projeto África em Nós, em prol e na busca por uma educação antirracista na rede municipal de Petrópolis. Dentro de um dos livros assim que a gente escolhemos o de Carolina Maria de Jesus e da Conceição Evaristo também, para estar trabalhando com as turmas. E foi muito interessante, porque quando fomos fazendo a contação, a leitura dos livros, os alunos eles foram percebendo, né, a questão ali, por exemplo, da Carolina Maria de Jesus, como que foi a caminhada dela, né, para ser escritora, que ela é uma catadora, né, de recicláveis, que muitas das vezes ela fazia os escritos dela, né, utilizando papelão, se identificando com suas próprias famílias mesmo, e conhecendo a história das autoras, Carolina Maria de Jesus e de Conceição Evaristo, eles foram, né, observando o quanto, né, existe no nosso meio, né, quantas Conceições Evaristo existe entre a gente, quantas Carolina Maria de Jesus existe entre a gente, né, que são mulheres guerreiras que tinham, né, um objetivo e perseveraram e foram atrás e conseguiram, né, escrever os livros. E eles depois iam para casa e chegando lá conversavam com seus parentes e conseguiam entender e ver dentro da própria família mesmo deles, né, essa importância da luta, da perseverança mesmo acontecendo, né, no nosso meio. Maria de Jesus eu gostei muito da história dela, uma cantora, escritora, ela fez várias coisas, ela passou por muitas dificuldades, assim, produtora de lixo, pisar carvão, passou muitas dificuldades, mas pelo que não fez sucesso. Ela criou seu outro livro, mas não fez tanto sucesso. Eu gostei muito da história dela, foi muito legal, eu adorei, pesquisei sobre ela, aprendi muita coisa sobre ela, eu amei. Bem interessante, assim, que eu achei, né, bastante interessante, é que em uma das turmas tem também uma quilombola, uma aluna quilombola e um aluno indígena. A aluna quilombola, ela é do território, né, do quilombo que tem em Areal, quilombo Boa Esperança. E a gente daqui também tem, do Quilombo da Tapera, tem contato lá com eles. Então, na conversa ali, eu falando, né, contando as histórias aqui do quilombo, ela se sentiu muito à vontade e contribuiu também. Meu nome é Ana Júlia, eu já morei no quilombo, já estudei lá. Ela é muito legal, eu já fui também na dança da capoeira. Minha família inteira é quilombola. A minha irmã, ela já sofreu bullying do menino branquinho lá na escola. Ele chamou ela de macaca preta. E o aluno indígena também contribuiu, né, bastante na hora das questões das lendas e tudo mais. E deu para perceber assim uma turma com uma bem assim diversificada mesmo e bem interessada em estar buscando, né, entender um pouco mais sobre essa questão mesmo da valorização do povo negro mesmo, para trabalhar essa questão da identidade, da autoafirmação, porque a gente trabalhando com os pequenos essas questões, a gente tem um avanço bem grande em muitos outros temas, né? Como, por exemplo, para diminuir um pouco a questão do racismo, da discriminação, que a gente ainda vê em alguns momentos acontecendo. A história do livro do vovô Mandela me fez refletir sobre o preconceito. Ele lutou muito contra o preconceito porque ele queria a igualdade sobre as pessoas. A parte do livro que eu mais gostei foi quando ele foi solto
e ele ganhou a eleição. Ele virou presidente, convenceu os presidentes do outro estado a ajudarem ele a lutar contra o preconceito, e ele venceu a luta do preconceito. Eu já tinha ouvido falar sobre racismo, sim, só que eu acho que isso é uma coisa muito feia. Pra mim, todos são iguais, de cor de pele. Não tem, eu sou mais pele clara, por isso eu sou melhor. Não, todo mundo pode ter cores diferentes, mas são iguais. Eu nunca sofri racismo. Meu pai sofreu racismo, eu venho de uma origem de uma família africana, eu ao mesmo tempo alemã, minha mãe é branca, meu pai é negro. Eu nunca sofri racismo, já ouvi falar do racismo, assim, sei o que é racismo, preconceito, e é isso. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela, tenho 11 anos e sobre o projeto eu estou gostando bastante, porque é um projeto bem legal. A gente está aprendendo sobre as coisas da África, coisas que a gente não sabia também. Tem muita coisa que a gente está aprendendo legal. A tia é muito legal, tá ensinando bastante coisa a gente está aprendendo muito. As crianças, né, sempre bastante curiosas quando eu trazia para eles as questões sobre as lendas, sobre as brincadeiras. Elas se envolviam bastante, perguntavam. Algumas delas também contribuíam com algumas lendas, né, que ouviam, algumas histórias em casa que os pais, os avós também contavam para eles. E em um dos momentos, né, a gente falando sobre as lendas, o seu José pôde contribuir também sobre a lenda, né, a questão do uso do dito, né, que diz que comer manga e beber leite que faz mal, que fazia mal, e aí o seu José trouxe essa contribuição explicando, né, do porquê surgiu esse mito, que uma pessoa contou para ele, e ele somou também com os alunos, e eles, muitos perguntavam para o seu José, né, e se firmavam, realmente então não faz mal comer manga e beber leite. E aí ele disse, a contribuição dele, que não, né, que antes em algumas fazendas tinham muita produção de manga, e aí os donos, né, das fazendas queriam fazer o uso, vender grande quantidade de leites, aí eles diziam que se os escravizados comessem a manga e bebessem o leite, que fariam mal, porque no intuito de que os escravizados comessem só a manga e deixassem o leite para que eles pudessem vender e ter mais renda. No final de cada encontro, né, da parte da contação de história, os alunos fizeram, né, uma releitura daquele livro trabalhado, e também montamos um poema coletivo com palavras que saíram, né, daquela leitura que estava acontecendo, dos livros que a gente estava trabalhando. E muito interessante assim o quanto, né, os alunos contribuíram com as palavras ali, que estava tudo muito fresquinho, né, das leituras que a gente realizava, da contação que acontecia, e foi formando assim um poema coletivo realmente muito bonito. É um trabalho lindo mesmo de se ver, e vocês vão acompanhar, vão ver, né, na parte do quadro onde estão as pinturas da releitura e esses poemas também. Uma linda menina sonhadora, com sua mãe a pentear, seus lindos cabelos a enfeitar, com miçangas coloridas a fazendo sonhar. Adormeceu, sonhou, voou, encontrou um senhor que histórias lhe contou nas asas da imaginação. Por muitos lugares passou, cortou nuvens, entrou em rios, se sentindo uma princesa, a mais linda do quilombo, festejava tanta lindeza. Nossa turma trabalhou com o livro Olhos d'Água. É muito importante a gente trabalhar esse livro para as pessoas saberem o quão importante é a cultura negra no Brasil. A gente tem que escutar muito esse tema, inclusive na fase adolescente, quando a gente é criança. A gente tem que trabalhar muito esse tema para a gente não criar pessoas racistas e que não conhecem sobre o preconceito. Eu acho muito importante esse projeto que a gente está fazendo na escola, porque tem muita gente que precisa ouvir sobre o racismo. O racismo é uma coisa muito errada, pois machuca muitas pessoas.
tem gente que já passou por ansiedade, depressão. E eu acho muito importante o jeito da gente ajudar a combater o racismo falando para as pessoas e evitando a acontecer isso e evitando as pessoas a fazer o racismo também. Eu sou o professor Fabrício, aqui da Escola Moisés Furtado Bravo, aqui na Posse, e nós estivemos participando desse projeto, né? Foram 4 segundas-feiras e foi um projeto muito proveitoso assim, para todos nós, né? Para a turma, ao trazer esses assuntos importantes, né? Que fazem parte aí do dia a dia da gente na escola, né? Assuntos aí que geram conflitos às vezes na sala de aula, no dia a dia, né? A questão da discriminação, do racismo, né? Também conversamos sobre a questão do bullying, né? Isso tudo são questões que estão presentes no nosso dia a dia e que permitiram que as crianças pudessem estar ali refletindo sobre o assunto, pensando um pouco mais sobre esse assunto. E nós observamos também durante o dia a dia ali na escola que a própria turma se tornou mais assim reflexiva sobre esse assunto. Sempre que acontecia algum caso durante esses dias, eles lembravam do que foi conversado no projeto. Observamos alunos também que às vezes estavam envolvidos em algumas situações desse tipo, também refletindo mais sobre esse tema e se permitindo também melhorar um pouco também e pensar um pouco mais sobre alguns comportamentos, né? Foi um projeto muito proveitoso, foram 4 encontros muito proveitosos aí para todos nós. Meu nome é Rosane, eu trabalho na Escola Municipalizada Moisés Furtado Bravo, eu dou aula para o 5º ano, turma 501. Aí nós estamos aqui, né, no projeto, e eu estou gostando muito dessa roda de conversa porque é muito enriquecedora para eles, né, para eles saberem qual é a origem, né, do nosso povo, né, a nossa origem, né, e também para enriquecer, né, o dia a dia deles, né, que chegar em casa, contar, para que eles no futuro contem para os filhos deles, né, as nossas origens e tenham certeza, né, os africanos são sim importantes para a nossa história, porque muitas vezes não são reconhecidos, né. Então por isso que eu estou gostando muito do projeto, da contação de história, que enriquece muito, né. Meu nome é Núbia. Sou professora da turma do 2º ano, da 201, da Escola Moisés Furtado Bravo. Vou falar um pouquinho desse projeto de leitura, né, que a Secretaria de Educação está oferecendo para escolas, para as turmas. E o livro que foi selecionado para a gente, que é o livro da Afroteca, né, é o Bukala. Ele conta a história de uma menina negra e conta um pouco, né, do convívio dela dentro do quilombo. Eu acho de extrema importância, primeiro, trabalhar o tema, né, dentro da sala de aula e faz parte da disciplina que eu leciono, né, que é a história. Então eles puderam ouvir, né, uma quilombola, trazendo a experiência dela, trazendo os relatos dela de como é o convívio dela dentro do quilombo, as plantações, a relação que eles têm dentro deles, um pouco das lendas deles. A gente fez até um momento que a gente comparou algumas lendas, né, que eram trazidas na época da escravidão, como a da manga com leite. Eles acharam muito interessante a relação deles, a história também que ela compartilhou com a gente do homem que surge, né, uma pessoa mais velha que surge para proteger o quilombo. Uma coisa meio que lendária, um mito, né, dessa pessoa que surge lá, e a gente também fez a relação com alguns mitos que a gente tem hoje em dia, porque na verdade as duas culturas, né, acaba sendo uma só, porque a nossa cultura do Brasil tem tudo a ver, né, com a cultura afro, né, e o quilombola é uma situação que tem no Brasil. Então, eu achei muito interessante, e o fato de ser também uma biblioteca é muito legal, porque todos os dias que eles vêm para cá, eles têm contato com os livros, eles têm contato com diferentes livros, que eu falo com eles em sala, mas é que eles visualizam, né? O livro em braille, o livro em libras, eles conseguem ver e ter o contato direto com esses livros que alguns deles a gente não tem na escola. Assim, não é só uma contação de história, né? Porque primeiro acontece a contação de história,
mas sempre relacionando com as crianças, elas opinando, mostrando sua ideia. Além da contação de história, eles fizeram um quadro, uma releitura, né? Cada um fez o seu desenho, a sua releitura da história que foi contada, e agora eles estão fazendo a poesia. Então, quer dizer, a partir da contação de um livro, de uma história, quanta coisa surgiu, né? Surgiu a poesia, surgiu a arte com desenho, vai surgir a música, porque hoje eles vão ter o primeiro contato com essa música, e depois eles vão cantar também, né? Então vai ter contato com o auditório, vai ter tiveram contato com as artes. Então é um projeto muito legal, traz muita cultura para as turmas que estão participando. E bem importante a gente falar, né, que além dos livros da Afroteca, que era o que a gente estava selecionando e trabalhando, eles ficaram bastante interessados em estar, né, buscando informações mais sobre outros livros. Dali da parte da biblioteca tinham interesses, perguntavam, né, como que aconteciam para levar para casa e fazer a leitura. Então foi muito legal a gente perceber que a intenção de realizar as contações nesse ambiente da biblioteca mesmo, que já era para buscar também esse incentivo pela leitura, estava e acabou acontecendo, porque eles sempre perguntavam para o seu José, né, que fica lá na parte da biblioteca, como que faziam para fazer a fichinha, para se cadastrarem e estarem buscando um pouco mais dessa questão da leitura. Fico muito agradecida, né, e feliz por estar participando desse projeto da contação de história, porque eu, por ser, né, mulher negra, mulher descendente, né, de escravizados, por ser uma quilombola, consigo ver, né, a importância desse assunto, a importância de tratar mesmo essa questão na educação antirracista, porque a gente ainda observa o racismo, a discriminação acontecendo, e a gente vê que é importante mesmo continuar tendo as conversas, trabalhando, né, dentro do ambiente escolar, trabalhando com as crianças, com os pequenos, para que a gente faça mesmo essa valorização da cultura afro, quanto que o povo negro contribuiu e ainda contribui aqui no nosso país. Então o desejo é de que esse projeto ele realmente continue, para que a gente possa estar dando continuidade nesse tema de grande importância para a nossa cidade e para para toda a sociedade mesmo, buscar uma luta mesmo de fortalecimento e valorização da cultura negra. Através dos livros da Afroteca, a Eva trabalhou os nossos alunos toda a cultura africana e realizou inúmeras atividades, fazendo com que refletissem sobre esse conhecimento, sobre a importância da cultura africana em nossa sociedade, tudo que eles trouxeram para nós. Os alunos amaram, os alunos do Fundamental 1 realizaram telas, retratando e fazendo releitura dos livros que eles leram junto com a Eva, os do Fundamental 2 também, e também realizaram algumas outras atividades onde eles apresentaram o respeito que todos devemos ter em relação à diversidade étnico-racial e a valorização em relação à cultura africana em nossa escola. Nesse projeto tem várias cores, aqui muito se falou em respeitar os amiguinhos, os cuidando com muito amor. Na caminhada por essa vida, o racismo precisa de um fim. Eu aprendi na minha vida que todos são iguais a mim. Cadê o racismo, amor? Acaba fora, pega o preconceito, amor, e joga fora com muita esperança, fé e perseverança. A minha geração será melhor do que agora. Pega o racismo, amor, acaba agora, pega o preconceito, amor, e joga fora com muita esperança, fé e perseverança. A minha geração será melhor do que agora. Nesse
projeto tem várias cores. Aqui muito se falou em respeitar os amiguinhos, os cuidando com muito amor. Na caminhada por essa vida, o racismo precisa de um fim. Eu aprendi na minha vida que todos são iguais a mim. Pega o racismo, homem, acaba agora. Pega o preconceito, homem, e joga fora. Com muita esperança, fé e perseverança, a minha geração será melhor do que agora. Pega o racismo, homem, acaba agora. Pega o preconceito, homem, e joga fora. Com muita esperança, fé e perseverança, a minha geração será melhor do que agora. Pega o racismo, homem, acaba agora. Pega o preconceito, homem, e joga fora. Com muita esperança, fé e perseverança, a minha geração será melhor do que agora.